Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trazer um vídeo que eu acho que é muito importante para os dias de hoje, porque é um vídeo que muita gente me pergunta: vale a pena comprar elétrico? Não vale a pena comprar elétrico? Pois bem, malta, a minha opinião é que, sem dúvida, para quem faz muitos quilómetros ou para o dia-a-dia, um elétrico pode ser uma excelente solução. Agora, vamos tentar compreender se de facto um elétrico é a solução para toda a gente, porque eu acho que aqui reside um pequeno problema. Talvez ainda não seja bem para toda a gente, ou talvez seja. Bem, vejam este vídeo até ao fim e juntos vamos tentar esmiuçar um pouquinho este tema. Na minha opinião, aqui tem muito que se lhe diga, porque há boas ofertas a não muito caro, mas também barato não existe nada. Ok? Pelo menos que eu acho que vale a pena. Portanto, o vídeo que eu tenho aqui para vos apresentar hoje basicamente é elétricos até 15.000 euros, que é onde está se calhar a parte assim um pouquinho, digamos, menos interessante talvez dos elétricos. Digo eu, tem coisas muito interessantes, vocês vão poder ver isso comigo, mas ao mesmo tempo acaba por ser difícil encontrar alguma coisa ainda com boa garantia, boas especificações e boa autonomia. Mas já falámos de seguida. Malta, não se esqueçam, para quem quer tirar a formação Negócios Auto e aprender um pouquinho mais a trabalhar no mundo automóvel, ou até a melhorar as capacidades que já tens e fazer parte de um grupo incrível de negociantes de automóvel cada vez mais em crescimento, onde se partilha cada vez mais anúncios, mais carros a preço de revenda e, naturalmente, ainda terás ajuda em financiamentos, em exportações, tudo aquilo que tu precisares, importações, tudo aquilo que tu precisares traz com certeza esse apoio. Portanto, se quiseres, comunica pelo meu Instagram ou segue-me no Instagram e sabe mais informações. Posto isto, vamos então aqui passar, e mais uma vez aqui com a ajuda do stand virtual, não que eu seja fã deles, como os disse, eles podiam muito bem fazer aqui uma parceria comigo, mas pronto, quem sabe um dia. Vamos então aqui configurar aqui a pesquisa avançada, carros elétricos, e vamos pôr de preço até 16.000 euros. Ok, malta? 16.000 euros, não são 15, mas será talvez a melhor solução. E vamos por aqui pelos anúncios, pelos preços mais baixos. Hoje vamos fazer assim. Quiçá da próxima vamos então fazer um 15.000 a 30.000 e talvez aí já teremos boas soluções. Ora, os primeiros que temos aqui, vou-vos mostrar o mais barato, só para nós perceber aqui um pouquinho, 4.450 euros, um Peugeot Ion de 2011, um carro já com 13 anos. Sim, malta, os elétricos já andam aqui há bastante tempo, nós se calhar não reparámos muito nisso. Claro que a tecnologia nesta altura das baterias não seria tão incrível como aquilo que é hoje, assim como o carro de combustão não é tão bom nos dias há uns 11 anos atrás, ou 12 ou 13, como é nos dias de hoje. Ora, em bom estado, com uma carga dentro dos 70 a 80 km, portanto, basicamente isto só dá para fazer 80 km. Claro que vocês pensam assim: e tal, Hugo, só dá para fazer 70 a 80 km. É muito pouco, mas para uma pessoa que faça 50 km por dia, está perfeito. Então carrega o carro à noite e gasta limites ou trocos. Agora, sinceramente, para mim não é opção. Não considero que seja um elétrico interessante. Da mesma forma que o Twizy. É muito girinho e tal, mas é para malta que ainda não tem, naturalmente, a carta de condução. E tem aqui um carro que poderá, de alguma forma, ter aquele estilo todo catita, porque a partir dos 16 anos já podem conduzir isto, ter aquele estilo todo catita, mas que acaba por fazer uma autonomia também de 80 km. E claro, banco atrás e banco à frente, isto é mais uma moto do que um carro. Depois temos aqui alguns Ions e começamos aqui com o primeiro Renault Zoe, que custa na ordem dos 6.000 euros. Aqui já estamos a falar de um carro sem bateria, portanto temos o aluguer de bateria, o que significa que vão ter que pagar, acho que deve dizer aqui em baixo, qualquer coisa como 70 euros, ou compra por 2.000 euros, isto é, vou ter que pagar 70 euros todos os meses, e nesse particular, obviamente, a garantia da bateria é como que vitalícia, e acabam por ter aqui um carro interessante. Agora, claro, estamos a falar de um carro que já tem alguns quilómetros, mas não deixa de ser 2016, tem mais ou menos os mesmos quilómetros do Peugeot, e acaba por ser um carro interessante, a meu ver. Poderá já ser aqui uma oferta, que isto é da ordem do Renault Clio, alguma coisa do género, mas se me perguntarem a mim, malta, não sei, acho que é 145.000 km. Atenção, que eu esqueci-me de falar aqui de uma parte muito importante. Este Zoe, não sei qual é o tamanho da bateria, mas a carga está aqui dentro dos 140 a 170 km. Portanto, já dá um pouquinho mais, mas mesmo assim não deixa de ser um carro citadino. Vocês não vão fazer uma travessia, sei lá, quem trabalhar, por exemplo, em Lisboa e tiver a morar em Setúbal ou qualquer coisa, a coisa já pode ser um pouco complicada, porque na altura de inverno a bateria normalmente reduz. Renault Kangoo, não vamos ver, são carros comerciais, e vamos tentar aqui passar para outras hipóteses, onde temos aqui, por exemplo, o Citroën Ami, que vai dar um pouquinho como a questão do basicamente igual
à questão do Twizy, porque é um carro basicamente para malta que não tem carta de condução. É um carro que dá para conduzir desde os 16 anos, mas acaba por ser também 80 km, neste particular, uma bateria com pouca autonomia. Não anda muito, não é uma coisa divertida, malta, é completamente diferente, ok? Estamos aqui a falar de um carro, no caso deste, pelo menos já temos os bancos lado a lado, já é um pouquinho melhor do que o Twizy nesse sentido, apesar de eu gostar bastante do estilo do Twizy. Malta, é o que eu digo, estamos a falar aqui que já vamos em quase 7.000 e ainda não apareceu assim nenhum carro que seja incrível nesse sentido. No entanto, temos por exemplo aqui, este poderá ser a primeira boa opção, com bateria própria, de 2013 e tem poucos quilómetros. Lá está, correndo o risco, se der algum problema terá que ser naturalmente à vossa responsabilidade. E mais uma vez, estamos a falar de um carro que fará, como diz aqui, a 120 a 160 km. Não está mal, malta, não está mal. Acaba por ser aqui o mais barato e o mais interessante, portanto 6.500 já conseguem ter um carro mais ou menos. Mas reparem, para mim um carro elétrico verdadeiramente substitui todo o carro de combustão, terá que ser um carro que tem que fazer no mínimo 350, sendo eu já um pouquinho otimista, mas 350 já te permite viajar, por exemplo, Portugal, sem qualquer tipo de problema, carregando nos postos de carregamento rápido, onde, sei lá, 30 minutos ou qualquer coisa tens o carro totalmente carregado. Portanto, podes fazer Porto-Lisboa na boa, até Porto-Algarve sem qualquer tipo de stress. Mas é um pouco por aí. Depois, entretanto, temos aqui o Nissan Leaf 2017, acho um carro não esteticamente muito bonito, mas está aqui por 7.000 euros e já é o 30 kW, portanto já fará um pouquinho mais de quilómetros. No caso deste aqui, por acaso, nem menciona, mas acredito que já será um carro que fará na ordem dos 200 km. Sendo que, na minha opinião, um carro bastante desagradável a nível estético. Vá. Mas, malta, eu também quero a tua opinião aqui. Quero que tu me digas, Hugo, opá, se calhar esta será a melhor solução, isto e aquilo. Já reparámos que os Zoes são os mais baratos, assim como os Twizy e como os Ami. Não temos assim tantos carros quanto isso aqui à venda, depois continuamos com os Leafs e eu estou aqui à espera que apareça alguma coisa um pouquinho diferente. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui um Golf de 2016 com 263.000 km, que é do Luís Filipe. E o nosso amigo Luís Filipe meteu então aqui o carro à venda, que já é um carro com uma capacidade, salvo erro, para 250 km, embora é um carro com 200 e tal mil, não sei como é que ele ainda estará a nível de autonomias, mas vamos aqui ver. Portanto, potência 115 cavalos, autonomia 149, só é feita em circuito citadino, ok? Então, lá está, é das tais coisas. É outro carro com uma autonomia muito parca, apesar de origem eles dizerem que o carro faz mais autonomia, mas acho muito, muito pouco. Depois temos os Smarts, que eu por acaso já tive um Smart destes. Acho interessante, mas lá está, autonomia máxima 100 km, 110, carrega estupidamente rápido em qualquer sítio. É um carro de cidade, este sim, no seu esplendor. Este aqui poderá ser aquele carro que se calhar vale mesmo a pena ter para quem de facto vive numa cidade, porque diferente do Twizy, tem o mesmo tamanho, mas diferente do Twizy leva duas pessoas e é um carro que tem portas e janelas, e aí então acaba por ser um pouquinho mais interessante nesse sentido. Até temos aqui um modelo mais recente, mas malta, compreendo uma coisa, à exceção do Renault que nós tivemos no início, no Zoe, onde pagam aluguer de baterias, nenhum destes carros tem garantia de baterias, ok? Se bem que presumo que este Smart aqui, que até está interessante, ainda tem. Eu confesso que não sei se a garantia são 6 anos ou se são 8 no caso dos Smarts, mas eu penso que são só 6. Se forem só 6, acabou no início deste ano, portanto em março. E agora chegamos aqui à secção onde vai aparecer de facto bastantes Smarts com fartura, Leafs. Temos aqui já um, por exemplo, mas tem 200.000 km, mas já tem uma bateria de 40 kW, este já faz bem mais, este Zoe já faz bem mais de 250 km, ou melhor, faz os 250 km. Continuamos com os Smarts, continuamos com os Zoes. Reparem que a oferta, malta, é basicamente sempre a mesma. Ok, temos aqui ainda vários carros, portanto, neste estamos aqui num price range de 10.000. Depois temos aqui já o Nissan, mas lá está, 265.000. Para mim não faz sentido, acho que é demasiado quilómetros. E estamos a falar já na fasquia dos 10.000 euros, malta. E continuamos nos Zoas. E chegamos aqui a um Up elétrico de 2014. Nem vou ver, porque acho que é um carro que está assim um pouquinho... É diferente, pronto. Obviamente isto depois fica ao critério de cada um. Continuamos com os Smarts, com os Leafs. Reparem a quantidade.
deste tipo de carros que existem. Mas lá está, malta, já estamos aqui nos 11.000 euros. E eu, pá, perdoem-me, mas eu acho que por estes valores, ainda nos dias de hoje, há melhor opções de carros de combustão. Pronto, é a minha opinião, porque parem, vocês só compram Smarts, só compram basicamente Leafs e Zoes e pouco mais. Entretanto, começaram a aparecer os Dacia Spring. Estes sim, ainda com garantia, porque são de 2020 e eles dão garantia basicamente integral, penso eu, pai, de 5 anos, mas isto é uma espécie de um mata-velhotes com um mata-velhotes com elétrico. Segundo o que eu sei, este carro faz cerca de 250 km. Deixem-me ver se ele aqui diz alguma coisa. Lá está, 178 km e a bateria, por acaso aqui está carregada, portanto, lá está. Está aqui a anunciar menos, mas segundo o que eu sei faz entre os 200 e os 250, depende muito do tipo de condução. É um carro bastante banal, é um carro bastante simples, é um carro que não acrescenta assim nada ao mundo, já são 11.000 euros, é um carro 2020, é mais recente, mas na minha opinião, pá, pronto, já é mais interessante, mas ainda não será a escolha, na minha opinião. Dos que eu vi até agora, talvez seja a melhor opção, porque é um carro mais recente, ainda tem estas garantias e tal. Aqui temos mais um, com 17.000 km, mas acaba, na minha opinião, não acho que seja o ideal, pronto. Se é que vai haver algum ideal até 16.000 euros, atenção, é a minha opinião, e obviamente, repito, quero ouvir a tua também. Mais Dacias aqui, agora já temos as Dacias a entrar aqui com bastante força no terreno. Smarts, Dacias, repete-se muito, malta. Os carros são basicamente sempre os mesmos, muda obviamente o sítio de venda, muda o preço e coisas assim do género. E depois temos aqui um 500e. Este já é um pouquinho mais giro, podem ver aqui. Já é um carro que já tem aquela pintarola dos 500, até parece um 500 Abarth, só que é totalmente elétrico, portanto aqui já é uma oferta um pouco diferente, mas estamos a falar de um carro de 2015 com, portanto, quantos quilómetros é que isto tem? 73.000. Tem garantia total dada pelo stand, mas a autonomia deste carro, por acaso aqui não menciona e eu não vos consigo informar muito sobre a autonomia. Não sei se tem aqui, não, aqui também não tem, não, por acaso aqui não diz, portanto não vos consigo informar da autonomia deste carro. Sei que o modelo a seguir já vai, lá está, até aos tais 250, este modelo aqui imagino que seja menos um pouquinho, acredito que seja entre os 150 a 200, mas corrijam-me se estiver enganado. Depois continuamos aqui com este Nissan Leaf, já são mais modernos, mas continuamos com o mesmo problema, degradação de bateria e fraca autonomia. Temos aqui outras marcas, nem sei o que isto é, portanto não vamos dar uma vista de olhos, até porque o objetivo aqui, estamos aqui um pouco empanturrados e eu acho que nós vamos fazer aqui uma estratégia diferente, porque são sempre os mesmos carros, malta, já repararam, é sempre a mesma coisa, sempre. Temos aqui um Golf, que já tinha aparecido antes a um preço mais interessante, ok, temos aqui o i3, só que com tantos quilómetros, 214.000 é muita fruta, malta. Aqui o 500 mais um, já começa a aparecer também, é interessante. Eu queria que de facto aparecesse aqui um i3, porque o i3 já é um carro um pouquinho diferente. Sendo que, malta, já não conseguem comprar aqui um i3. E aqui está a grande diferença. Carros elétricos, na minha opinião, acima de 20.000 euros já arranjam coisas bem boas. Abaixo de 20.000 euros, de facto, fica complicado. E já sabemos que isto não é, acaba por não ser para toda a gente. Porque mesmo este i3 é um carro bem conseguido, é um carro de 7 segundos, é um carro rápido, etc. Estamos a falar de um carro que vos faz na ordem dos 120 km, não faz mais. E estamos a falar de um carro já de 2014, então já sabem, é um carro fixe, sem dúvida, é muito divertido, é um carro muito interessante, mas ainda não satisfaz na plenitude, na minha opinião, as pessoas mais exigentes ou que vêm num carro de combustão e querem tudo aquilo que tinham no carro de combustão. Ora, fomos aqui para os mais caros. Então aqui já temos, por exemplo, um Opel Corsa E de 2021, poderá ser mais interessante, segundo o que eu sei, este modelo aqui já tem uma autonomia de 250 a 300 km, salvo erro, por acaso aqui não menciona, mas já é um carrozinho mais interessante e estamos a falar de um carro, então, aqui na ordem do 2021 por 16.000 euros. Pronto, já é um carro substancialmente melhor, um carro mais recente e aqui sim já temos uma solução talvez que já dê para outro tipo de aventuras. Ok, malta? Depois temos aqui outras marcas bué estranhas, mas vamos aqui para o 13.
a ver o que é que nos aparece. Nissan-Leaf, neste caso os Leafs de 2020 já são mais interessantes, com menos quilómetros, já tem assim garantia ainda, já e tal. Pronto, temos aqui, por exemplo, 2017 este i3 que já tem uma bateria, neste caso 94 amperes, isto já fará na ordem dos 200 km, mais interessante, sendo 2017 também, creio que ainda tem garantia até ao próximo ano. Depois aqui, Renault Twizy CE, nem sabia que existia, mas está girinho, e Twingo, desculpem, e tem uma bateria de 22 kW, tal e qual como a Zoe, é muito dentro do mesmo. Portanto, à exceção, temos aqui um Kia Soul também, que faz 200 e pouco, à exceção do Opel Corsa, que é assim um pouquinho, talvez, acima dos demais, um carro mais recente e interessante, batemos sempre aqui no mesmo. Reparem, é 500, é o Dacia Spring, muitos Zoes, muitos Leafs, muitos Smarts, mas realisticamente não aparece alguns Golfs, mas não nos aparece uma oferta de um carro que seja verdadeiramente apelativo e de um carro que verdadeiramente possa justificar a troca de um carro de combustão por este valor, porque, malta, se eu vos puser aqui, se eu vos mostrar os carros que há entre 5 a 15 mil euros de combustão, vocês vão ver efetivamente muito carro interessante. E por mais que eu queira aqui dizer que tem carros elétricos que podem ser uma boa solução, sinceramente não encontrei de todo. Então, se me perguntarem a mim, não acho que até 15 a 6 mil euros existe um carro elétrico para satisfazer a necessidade de todos. Volto a repetir, de todos. Pode satisfazer a necessidade de alguns, mas de todos não vai conseguir. Acima dos 20 mil, quando começam a entrar os Teslas, aí sim, malta, já conseguimos efetivamente ter carros que talvez consigam satisfazer as necessidades de todos, mas lá está, já acaba se calhar por um ser para qualquer um. Malta, eu quero muito sinceramente ouvir a tua opinião, porque até 15 mil euros achas que vale a pena comprar mesmo um carro elétrico ou ficar por um combustão económicozinho, recentezinho? Já sabemos de como é que funciona as níveis de mecânicas, etc. Não que eu acho que os carros elétricos dão muitos problemas, na minha opinião não dão, só que ainda temos esse tabu. E é um pouco por aí. Portanto, quero ouvir a tua opinião, espero sinceramente teres gostado, e se gostaste, comenta aí, queres mais vídeos a falar de carros elétricos neste sentido, para tu também perceberes aquilo que tu podes comprar com o dinheiro que tens, de facto queres mexer-te para a mobilidade elétrica. Forte abraço, até ao próximo vídeo.